Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito aqui no YouTube e hoje a gente vai continuar a falar de uma temática que a gente vem conversando nos nossos últimos vídeos, o uso de novas tecnologias para incrementar e melhorar a prestação jurisdicional civil, em especial no Poder Judiciário brasileiro. Um olhar que a gente está tentando trazer sobre a possibilidade e a necessidade da transformação digital da Justiça Civil, especialmente ancorada, como a gente já começou a conversar em outros vídeos, em comandos constitucionais, da entrega de uma tutela jurisdicional efetiva, célere e adequada, e que também possa atender o princípio da eficiência lá do artigo 37 da Constituição Federal. Então a gente falou já nos nossos vídeos anteriores sobre essa aderência normativa, a gente falou também sobre o Poder Judiciário brasileiro, né, qualquer Poder Judiciário, mas estamos falando aqui do Brasil, como um grande Big Data, como um grande repositório de dados a serem bem minerados e trabalhados, e falamos também sobre acessibilidade, sobre ampliação e democratização do acesso à justiça a partir da utilização de novas tecnologias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial aplicada na Justiça Civil. A gente vai falar um pouco, então, dessa ferramenta que hoje é bastante difundida sob o ponto de vista da tecnologia e que está na pauta aí, da utilização da chamada inteligência artificial, na preparação, né, na automatização de processos, na inserção de processos dentro de mecanismos de pensamento digital que trabalhe bem com esses dados e que possa entregar de fato soluções mais rápidas, mais efetivas e mais até, em algum sentido, mais assertivas para determinados processos, e aqui eu estou falando de processos em sentido amplo, não estou falando só de processos judiciais. Então a gente vai falar um pouco disso, né, vai traçar aqui algumas linhas de reflexão com vocês, para daí depois a gente poder concluir e trazer alguns sentidos para esse apontamento. Bom, eu acho que é importante começar dizendo que, obviamente, o uso da inteligência artificial nos processos judiciais é um debate, um pedaço de um debate um pouco mais amplo sobre o uso da inteligência artificial no direito como um todo e o uso da inteligência artificial aplicada a processos de uma forma geral. Isso tem sido, obviamente, bastante difundido com a facilitação e cada vez mais com a otimização desses recursos, com a ampliação dessa tecnologia que permite, inclusive, um barateamento da sua utilização. Hoje, o acesso à inteligência artificial é algo um pouco mais evidente, um pouco mais acessível, um pouco mais disponível para diversas outras faixas que alguns tempos atrás, quando essa tecnologia estava, vamos dizer assim, mais embrionária. Hoje a gente tem sistemas bastante complexos e atuações bastante efetivas dessa modalidade de tecnologia que permite dizer que a inteligência artificial não pode ser descartada desse pacote de novas tecnologias que podem auxiliar no incremento aí da justiça civil, tá bom? Então esse é o primeiro ponto bastante importante. O segundo olhar que acho que é importante a gente ter é sobre iniciativas institucionais do Poder Judiciário nesse sentido, ou seja, iniciativas que o Poder Judiciário brasileiro já vem adotando para o uso de inteligência artificial aos processos judiciais, a utilização de uma forma geral na Justiça Civil. É bem importante lembrar aqui, por exemplo, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem um programa chamado Justiça 4.0, que está destinado justamente a olhar para essas novas tecnologias, e lá há algumas iniciativas, ou há bastante iniciativas ligadas à inteligência artificial. Acho que é importante destacar dois projetos dentro desse programa que consistem em duas plataformas que pretendem utilizar bastante a inteligência artificial nesse sentido. A primeira delas é a plataforma digital, né? Uma ideia aqui mais geral que visa aumentar o grau de automação nos processos judiciais e inclusive com o uso de inteligência artificial, isso é bastante significativo. E uma outra plataforma que é a chamada plataforma Codex. Essa visa aumentar e estruturar o banco de dados do Poder Judiciário para permitir que a maior quantidade de decisões e petições, inclusive, possam estar dentro desse banco e sobre elas ser aplicado mecanismos de inteligência artificial para possibilitar a sua utilização e otimização. Isso é bastante relevante, é bastante importante. Então, a par dessas iniciativas institucionais, e olhando para elas também de uma forma mais detalhada,
O Centro de Inovação, Administração e Pesquisa no Poder Judiciário Brasileiro, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, portanto, desde algum tempo já vem realizando pesquisas nesse sentido, vem conduzindo aí estudos e pesquisas sobre a utilização especificamente da inteligência artificial também nos processos judiciais brasileiros. O último relatório, relativamente recente, inclusive a gente já comentou sobre ele no nosso post lá no Instagram, dá uma olhadinha lá depois, a gente vai deixar aqui para vocês um link ou alguma referência que permita você voltar lá e enxergar esse estudo de uma forma mais detalhada, possa acessar isso. O último estudo aí de 2020 mapeou 64 projetos de iniciativa de utilização de inteligência artificial em 47 tribunais brasileiros. Então a gente tem hoje, segundo esse levantamento, tinha, né, em 2020, quando ele foi concluído, 64 projetos, tá? Em 47 tribunais. Isso é bastante significativo. Duas conclusões gerais desse estudo. A primeira, e super relevante, não houve aumento de custo com a utilização da inteligência artificial. Pelo contrário, a sua utilização permitiu uma redução dos custos de acordo com esse estudo realizado aí pela Fundação Getúlio Vargas. Isso é bem importante, por quê? Porque quando a gente começa a falar de utilização de novas tecnologias, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a necessidade, obviamente, de gasto maior. Porém, esse gasto vem se refletindo, na verdade, esse investimento, portanto, vem se refletindo em redução de custos. E a segunda é que essa pesquisa faz com que sejam ratificados os benefícios que podem ser trazidos com a utilização de inteligência artificial. E aqui um olhar nosso permite dizer que é possível apontar duas grandes razões de benefício, ou dois grandes tipos de benefício diferentes, ou dois grandes objetivos que são atingidos com isso. O primeiro deles é óbvio, a gente vem falando disso desde o nosso primeiro vídeo aqui sobre as iniciativas desse sentido, sobre o uso de novas tecnologias na Justiça Civil. O primeiro é, obviamente, um aumento de efetividade, um aumento também, por conta disso, de celeridade e de produtividade no campo da Justiça Civil. O segundo é algo que é intuitivo, mas que também se apresenta bastante relevante, porque ele permite melhorar a isonomia, melhorar a igualdade material no processo. Isso vai dentro de uma lógica geral hoje, amplamente difundida e aceita no direito brasileiro, e, portanto, em todo esse sistema como um todo, de que para casos iguais ou similares, né, a gente deve ter tratamento judicial igual ou similar. Não se admite, a partir da própria leitura da Constituição, de que todos são iguais perante a lei, ou todos são iguais perante o direito, portanto, de que a gente tenha tratamentos desiguais. Está dentro dessa lógica todo o sistema do novo Código de Processo Civil, que visa construir um sistema de precedentes, de utilização dessa racionalidade de uma forma bastante objetiva. Bom, se a gente olhar para esses dois grupos de benefícios, algumas iniciativas ou alguns mecanismos podem ser enquadrados na utilização ou no atingimento, melhor dizendo, desses objetivos. Quando a gente fala de efetividade, quando a gente fala de eficiência, quando a gente fala de melhoria de produtividade, quando a gente fala de celeridade, é possível talvez identificar três grandes mecanismos aqui. O primeiro, né, a busca, o primeiro aqui, a resolução de disputas online. A inteligência artificial tem sido utilizada para isso, tá? Para melhorar mecanismos de disputa online e, portanto, ter mais celeridade. Um segundo mecanismo, a triagem aqui de processos que permitem você agrupar, melhorar essa efetividade na leitura e na apresentação desses processos, e a geração, inclusive, de peças semiautomáticas como um terceiro mecanismo, quer dizer, permitindo que haja aí uma robotização, obviamente, a depender depois de validação humana, de peças aí para o processo. Quando a gente olha, por outro lado, sob o ponto de vista da igualdade material, dois mecanismos aí, um deles até que a gente poderia subdividir, eles saltam aos olhos. O primeiro, a busca por jurisprudência avançada, e aqui um agrupamento dessas decisões no sentido de procurar
né, encontrar aqui banco de decisões sobre o mesmo tema, que permitam então que você entregue ao magistrado um pacote, vamos dizer assim, mais completo de decisões sobre aquele tema, e uma decorrência disso, claro, obviamente, é você poder fazer análise preditiva de decisões, olhar o processo, receber e, com a ajuda da inteligência artificial, conseguir fazer uma análise de predição, conseguir tentar trazer alguma previsibilidade para aquele caso. Veja, as possibilidades aí, obviamente, são infinitas, né? A gente vai continuar conversando sobre isso. Hoje eu queria trazer um pouco essas ideias para vocês. É bastante importante a gente olhar para a efetividade e igualdade material no campo do processo. Então, por hoje eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho aqui para saber quando tem vídeo novo, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado, pessoal. Valeu!